Temas bioéticos em tempos de pandemia. A bioética estuda a ética da vida por meio de uma proposta pluralista que objetiva indicar caminhos diante das inúmeras questões que surgem na relação do homem com a ciência. O percurso bioético é de problematização com o objetivo de possibilitar discussões sobre diferentes perspectivas, acreditando sempre no diálogo multidisciplinar como ferramenta de proteção do indivíduo, da sociedade e do meio ambiente. Raça, ao contrário de uma notícia falsa que circulou nos últimos dias, pessoas negras não possuem anticorpos mais fortes, poderosos e resistentes ao Covid-19. Resgata-se que, sendo o Brasil um país socialmente desigual e estruturalmente racista, a pandemia representa também um momento de maior vulnerabilidade das pessoas, já afetada pelo preconceito e estigma social. Precisamos, portanto, combater qualquer informações que possam implicar um tratamento não insônico às pessoas negras, já inserida a um contexto de vulnerabilidade social. A prostituição em si nos impõe em situações de reflexão, até mesmo quando pensamos em julgá-la sem conhecimento, pois agrega vários fatores sociais e individuais da sociedade. Dessa forma, em meio à pandemia e seus assuntos bioéticos, tal profissão não seria a exceção, apesar da sua não legalização. Bom, as prostitutas em geral mercantilizam o próprio corpo, mas com a situação atual, as mesmas são afetadas diante da marginalização, tornando-as vulneráveis e impossibilitadas de adquirirem sua própria renda. Sendo assim, é preciso que a renda básica seja garantida para tais mulheres, desde já permitindo-as passar por a pandemia em questão, sem colocarem em risco a própria saúde. Indivíduos trans. Os indivíduos trans, em sua grande maioria, vivem da prostituição, pois há na sociedade um estigmatismo de transfobia que os afasta do mercado de trabalho. Portanto, esse distanciamento social caracteriza a perda da renda de subsistência dessa classe. Vale ressaltar que as pessoas trans, concomitantemente aos idosos e portadores de doenças crônicas, compõem o grupo de maior risco, uma vez que os indivíduos trans têm maior probabilidade de ter o sistema imunológico comprometido. Bioética em tempos de pandemia. População de rua. As medidas mais eficazes contra o coronavírus são o isolamento social, o uso de álcool em gel e lavagem das mãos. Superficialmente parece bem simples, não é mesmo? Só que devemos redobrar a higiene e ficar tranquilos em casa? Infelizmente, essa não é a realidade para grande parte da população brasileira. Os moradores de rua não possuem condições para realizarem tais medidas, até porque como comprar álcool em gel sem dinheiro? Como lavar as mãos sem água? Como se isolar em casa sem casa? Poxa, por que então eles não vão para os abrigos? Os abrigos existentes no Brasil, além de serem suficientes para a nossa enorme quantidade de sem-tetos, muitas vezes não possuem a devida higienização, além da enorme rotatividade de pessoas, que contribui para a disseminação do vírus. A Defensoria Pública, os polos de cidadania e a pastoral de rua e inúmeras ONGs têm se mobilizado em várias cidades brasileiras para proteger o direito dessas pessoas. Diante da pandemia da Covid-19, a recomendação lave bem as mãos se tornou comum, porém o Brasil, país de grande desigualdade econômicas, regionais e sociais, se contradiz, pois essas recomendações é mais difícil do que parece. Apenas 83,62% dos brasileiros recebem água tratada em casa. 35 milhões de pessoas não têm acesso ao serviço. O serviço de esgoto é ainda mais crítico. Apenas 53% dos brasileiros possuem coleta de esgoto e ainda assim, em algumas regiões, a falta de água e esgoto em casa contribui não só na disseminação do vírus, mas também para tantas outras evitáveis.
Mais do que nunca, o poder público precisa parar de minimizar esse tipo de problema, independente de esse serviço ser oferecido ou não por agentes privados, ou só pelo Estado. É hora de agir em virtude de, futuramente, esse serviço venha a ser oferecido para 100% das moradias brasileiras, com qualidade e garantia pelas agências regulatórias, independente de quem venha oferecer, mas que sejam disponibilizadas com competência. Coronavírus. Médicos denunciam por falta de equipamentos. Entre os confirmados e suspeitos casos, apresenta 2.608 denúncias ao Conselho Federal de Medicina, com indicações de quase 25.000 informatividade na infraestrutura do trabalho oferecido por gestores privados e públicos. Identificadas a falta de máscara N95 e demais EPIs. Em situações de emergência de saúde pública, como está a escassez de recursos, leitos, terapia intensiva, ventiladores mecânicos, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde e insumo como álcool e máscara, pode ser um grande problema, uma vez em que a demanda do uso deste está em frente com elevado número de casos. Esta situação, a rápida e inesperada sobrecarga sobre o sistema de saúde de vários países, inclusive no Brasil, supera a capacidade de resposta proporcional. Disto decorre que medidas imediatas, como o estancamento social coletivo, pode ser a resposta mais apropriada até que o sistema de saúde se organize para atender às demandas. Outras questões que se coloca o elevado risco de exposição e contaminação entre os profissionais de saúde, bem como as consequências psicológicas de lidar com situações desafiadoras, como a necessidade de triar o acesso a este curso. Por isso, torna-se necessário a definição de critérios objetivos para o acesso a determinados recursos, como leitos, por exemplo, e com consequência, as discussões sobre os cuidados de fim da vida, fica então mais evidente a importância dos cuidados paliativos como a abordagem indicada para quaisquer doença ameaçadora da vida e potencial causada de sofrimento aos pacientes e familiares. Um cuidado recomendado e desejável em qualquer cenário, inclusive durante a emergência de saúde pública como a atual. Judicialização da saúde. Ao apregoar um tratamento universal e integral, o nosso sistema público de saúde é confrontado cotidianamente por demandas de novas prestações, sejam pela existência de novas doenças como a Covid ou apenas por tratamentos melhores aos já existentes, motivos pelos quais estimulam o fenômeno da judicialização. Tal fenômeno pode ser compreendido como a busca ao Poder Judiciário para que este concretize o direito constitucional à saúde, não satisfeito pelo Poder Executivo por meio de políticas públicas. O fenômeno da judicialização da saúde normalmente é visto sob a ótica do conflito entre direitos individuais e direitos coletivos. A questão é que o Covid nos ensina mais do que o valor e importância do SUS para os cidadãos brasileiros. Ele demonstra que o direito individual só pode ser devidamente concretizado quando os direitos coletivos na saúde são efetuados. Portanto, de nada adianta uma decisão judicial favorável a um indivíduo se não existem leitos suficientes para toda a coletividade. Meio ambiente e poluição. Bom, apesar de ainda não podermos dizer ao certo quais serão os impactos ambientais advindos de tal pandemia causada pela Covid-19, já temos uma base consideravelmente positiva quando relacionada a este tema. Em diversos lugares do mundo, observa-se uma melhora na qualidade do ar e até mesmo céu mais limpo, pois, ao esvaziar as ruas, fechar fábricas e reduzir a utilização de meios de transporte,
Os poluentes da atmosfera, como o gás carbônico e o dióxido de nitrogênio, despencaram em relação às suas quantidades. Porém, não sejamos imprudentes em pensar que a situação atual está sendo benéfica, pois a ética da vida relacionada ao meio ambiente deve-se sim ser refletida sempre, visando preservá-lo independentemente da crise sanitária atual.